Virginiano, você não está forte. Você está sobrecarregado e fingindo que aguenta tudo. A sua semana fala de poder, mas também fala de excesso de controle. Você está tentando segurar tudo sozinho, resolver tudo, controlar tudo. E isso tá te deixando irritado. Você chama de responsabilidade, mas pode ser medo de perder o controle. No amor, cuidado com uma postura dominadora, com tolerar alguém que depende demais de você. Ou você lidera demais, ou você carrega alguém nas costas. No financeiro, o dinheiro vem, mas junto vem a pressão. Você pode estar assumindo mais do que deveria. A pergunta é um pouco dura agora. Você quer parceria ou quer continuar sendo a forte que ninguém ajuda? Coloca aqui nos comentários. Eu solto. Se você decide parar de carregar o mundo sozinha. E não esquece, curte, salva, compartilha, republica, coloca esse vídeo nos favoritos. Segue o perfil se você ainda não segue. Tchau!